Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente aí do que vocês estão acostumados. Eu vou mostrar aqui na prática um ambiente que a gente fez aqui no estúdio nos últimos tempos, de um projeto que a gente já finalizou. E eu quero criar daqui pra frente uma sequência de vídeos desse estilo, tá? Eu vou pegar várias cenas que a gente fez, cenas reais, não são cenas de portfólio, tá? São cenas que a gente finalizou e entregou para o cliente, para vocês entenderem aí exatamente quais são as formas que a gente ilumina, que a gente faz todos os processos aí dessas imagens. Legal? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom pessoal, a cena que eu escolhi então para mostrar para vocês hoje é esse apartamento que está aqui na tela. Essa daí é uma imagem de um projeto que a gente já finalizou aqui no estúdio e é uma imagem que foi entregue para o cliente, tá? Não é nenhuma imagem de portfólio ou alguma imagem que a gente pegou e deu aquele tapa para deixar melhor. Essa daí é exatamente a que foi entregue, tá? Eu estou aqui com o arquivo de 3D dele aberto já. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos a minha organização dentro do arquivo e vou depois mostrar o passo a passo aqui de como que a gente chegou naquele resultado, tá? Na iluminação. A parte de modelagem, textura, não é isso que eu vou abordar aqui hoje. É mais a questão realmente das setagens de luz, né? Escolha do clima da imagem. Essa é a ideia do vídeo de hoje, tá legal? Então, algumas coisas rápidas aqui da minha viewport que vocês já estão verificando. Eu gosto de trabalhar com todas as texturas visíveis, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Claro que para isso você precisa ter uma placa de vídeo potente, né? Porque senão realmente ele vai acabar dando uns lagzinhos, vai travar, não é legal. Mas se você tiver uma placa de vídeo boa, é dessa forma que eu trabalho e eu gosto, né? Porque aqui a gente já consegue entender todos os elementos, né? Então aqui a gente tem a fruteira aqui com todas as texturas das frutas aparecendo. Vou aproximar aqui um pouquinho mais. E eu acho que para mim facilita muito, tá legal? Outra coisa que eu queria até falar para vocês também aqui da minha viewport é esse sisteminha que eu me acostumei a trabalhar. O que eu faço? Eu deixo duas janelas, certo? E na janela menor, o que eu vou fazer? Eu vou travar aqui no cadeadinho. Você pode vir aqui, clicar, ativar essa viewport e você vem aqui e trava, tá? E dessa forma, quando eu tiver com o Interactive ligado, eu tenho liberdade para trabalhar aqui nessa minha viewport principal e o Interactive não vai sair da câmera, tá? Então, às vezes eu preciso alterar alguma iluminação ou alguma textura, alguma coisa específica, eu posso vir aqui, por exemplo, e aproximar dessa parede para fazer algum ajuste e ao mesmo tempo tá aqui travado e não vai sair, a renderização interativa vai continuar sempre na posição da câmera, tá? Então, se vocês quiserem fazer esse teste aí e ver se vocês gostam, é assim que eu costumo trabalhar. Claro que, como eu não faço modelagem de objetos, né? Para mim faz sentido trabalhar dessa forma. Eu entendo que se você estiver modelando, muitas vezes é muito melhor você ter as 4 viewports ativas, né? Porque dessa forma você deixa em top, deixa em left, enfim, e você consegue verificar a sua modelagem. Mas nessa etapa aqui de finalização, eu gostei muito de trabalhar dessa forma e me adaptei assim, beleza? Bom, galera, uma coisa que eu fiz aqui foi zerar todas as setagens de luz. Todas as setagens aqui de render, né, na verdade. Se você olhar, tá tudo zeradinho aqui nos valores padrões, tá? E também desliguei todas as luzes da cena. Eu tenho aqui as luzes já distribuídas, eu deixei elas todas desligadas aqui pelo Light Lister, você consegue fazer isso de uma forma prática e rápida, né? Se eu der aqui um Shift L, as luzes vão aparecer e elas estão todas desligadas, mas daqui a pouquinho eu vou chegar nessa etapa aí de mostrar as luzes. Antes de mais nada, eu já vou falar qual que foi o sistema de iluminação que eu decidi fazer nessa cena. Poderia ter usado um HDR ou um Corona Sky. E eu optei nesse ambiente em usar um Corona Sky. Então se eu apertar aqui a tecla 8, cadê o meu environment? Aqui.
vocês podem ver que está aplicado aqui um Corona Sky, então eu vou já arrastar aqui para os meus materiais para vocês darem uma olhadinha. Setagem default também, não fiz nenhuma alteração nos valores, simplesmente peguei um Corona Sky, você pode vir aqui, né? Desculpa, você pode vir aqui e criar um Corona Sky por aqui e arrastar para lá, tá? Ou se aqui tiver sem nada, você clica aqui e também vai dar a opção de você carregar um Corona Sky, tá? Então, tanto faz aqui o de cima ou de baixo, eles são iguais. Bom, uma coisa que eu faço e que é aqui um padrãozinho nosso aqui do estúdio em relação à nomenclatura, tudo que faz parte da arquitetura do ambiente, a gente coloca o prefixo arq. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal. E por que eu faço isso? Porque dessa forma eu consigo isolar de uma forma rápida, utilizando a caixa de seleção. Claro que você pode também fazer pelos layers, né? Essa separação, enfim, essa organização. Mas eu gosto dessa forma porque quando você vai dar merge, você consegue também fazer essa seleção rápida, né, de tudo que for da arquitetura. Então, muitas vezes a gente precisa dar merge de outro ambiente para usar as mesmas texturas de parede, painéis de madeira, enfim. Quando a gente está falando de um mesmo projeto, o ideal é você padronizar todas essas texturas, né? Para não correr o risco de ficar aí com um mapa de concreto diferente numa cena, de outra, enfim. A gente tem que lembrar que é um empreendimento aí único, né? Então todos os ambientes vão receber exatamente os mesmos acabamentos de piso, parede, quando eles forem repetidos, né? Obviamente. Bom, então aqui eu isolei a minha arquitetura, tá? E outro motivo também de fazer essa organização é que na primeira etapa de luz eu não vou fazer logo o interativo com tudo que eu tenho na cena, porque a gente nem sabe ainda o que está saindo, né? Então eu costumo isolar só a arquitetura e vou fazer um primeiro render para ver o que está saindo, qual que é o resultado que a gente está alcançando. Então se a gente olhar, olha só um Corona Sky mais nada já traz aí um realismo, né? A gente já está vendo um realismo legal aqui na nossa cena. O importante, pessoal, é a gente respeitar aí as hierarquias das luzes, né? Claro que sempre ter uma referência também é o ideal. Quando eu fiz essa cena, provavelmente eu escolhi uma referência de luz para seguir, que eu não vou ter ela agora aqui para mostrar, porque eu não lembro qual foi, mas eu sempre faço isso, eu sempre busco uma referência para saber qual que é o resultado final que eu estou querendo alcançar. Tá legal? Então, basicamente aqui a gente está vendo só o Corona Sky agindo na cena, tá? E aí a gente percebe que ainda existem alguns cantos muito escuros, né? E principalmente aí para o nosso mercado, a gente tem que fugir de áreas muito escuras, muito sombreadas. É o tipo de exigência e de solicitação que os clientes sempre nos fazem, né? De deixar a imagem sempre iluminada, nada com muita sombra. Então, eventualmente aqui, ó, quando a gente percebe que tem umas áreas um pouco escuras, tem uma forma muito rápida da gente melhorar essa questão, quando a gente ainda está falando aí da luz natural da cena, né, da luz do environment, que é a gente colocar uma Corona Light. Deixa eu mostrar aqui as luzes. Que é colocar uma Corona Light como essa aqui, ó, na janela, né, para ela reforçar essa entrada aí da luz natural, certo? Ela vai funcionar como um portal, né? Então eu vou colocar de novo aqui a minha janela e vou ligar para vocês verem o resultado que ela causou. Então a gente percebe que ela chega bem mais no fundo aqui, né? Então olha só a diferença, como estava escuro e ativando essa luz, clareou bem mais aí o nosso ambiente. E aqui é uma questão, eu sempre trabalho com o direcionale dela aqui fechado, né? Então o default é o 0. Se a gente olhar, ele também vai estar iluminando mais, né? Eu posso desligar aqui novamente para vocês perceberem. Tá vendo? Ele também iluminou, mas quando a gente fecha aqui a direção da luz, né? Olha como ilumina mais, como ela chega mais até o fundo do ambiente. Então isso daí é um segredinho que faz toda a diferença quando a gente quer trazer aí a luz natural da cena. Tá? Agora aqui a gente percebe que estourou em alguns lugares, né? E aí é hora da gente ir trabalhando esses valores para compensar
e chegar aí numa melhor, num equilíbrio da cena, né? Isso que a gente está falando aqui só da luz natural ainda. Mas olha só de aumentar aqui o Highlight Compress, ele estava 0, aliás, ele estava 1, a gente coloca 3, já resolveu aqui essa questão. Eu acho que até 2 ficaria algo mais interessante. A exposição, talvez a gente pode subir um pouquinho, tá vendo? E a partir disso que eu vou fazer a minha composição com as luzes artificiais, com as luzes dos spots. Mas a ideia é, qual é o resultado que você quer? Você quer que a sua luz principal seja a luz do céu, né, a luz lá de fora? Ou você quer que seja aí uma imagem bem noturna, né, onde não tenha tanta fonte de luz externa? E aí você vai fazer essa iluminação utilizando mais os spots e as luzes indiretas. Então, se a gente olhar aqui novamente o resultado final que a gente entregou, a gente percebe que tem a luz natural entrando, mas fizemos aí uma compensação generosa de luzes artificiais para chegar no resultado que o cliente queria, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente fez isso. Aqui está só a luz natural e a luz de reforço, tá? A luz aqui do Portal. Agora, antes ainda de colocar todos os elementos na cena, eu já vou ativando as luzes complementares para entender o que está acontecendo, né? E também já chegar nos melhores valores para elas. E também, eventualmente, a gente pode alterar ainda os valores lá do Corona Sky. Aliás, do Corona Sky eu não vou mexer, mas eu vou mexer na exposição, ou eu posso alterar aqui o White Balance, enfim. Então, já vou acender aqui as luzes dos spots para ver o que está acontecendo. Olha só como já esquentou a nossa cena. Essa é uma solicitação muito frequente também dos clientes. Eles sempre pedem para deixar a cena mais quente, né? Não fazer aquela iluminação com cara de outono, né? Ou com cara de inverno, porque dessa forma aqui acaba ficando um ambiente mais agradável, né? Um ambiente mais convidativo. Então a gente costuma sempre trabalhar esse equilíbrio aí para a imagem puxar mais para essa temperatura um pouco mais quente, tá legal? E isso a gente vai fazer com as luzes artificiais da cena. Então aqui eu ativei os spots, eu usei aqui uma IES, que você pode carregar aqui embaixo, tá? Então deixa eu só ver aqui qual foi essa que eu usei. O nome dela é esse aqui, ó, Real IES Intermediate Bright, ok? Essa luz que vocês estão vendo aqui, pessoal, eu já vou falar dela, na verdade, daqui a pouquinho. Deixa eu só ativar primeiro essa luz aqui da Sanka. Se você olhar aqui, a gente tem uma Sanka iluminada, né? Que passa aqui por cima da cozinha. Aqui a gente vai colocar também uma Corona Sky, uma Corona Light, desculpa, plane virada para cima, tá? Eu coloquei, se eu aproximar aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Tá vendo, ó? Ela está aqui em cima no nosso fogo, plane apontando para cima, fazendo toda a extensão aqui da Sanka. Agora aqui eu vou dar uma baixada na minha exposição, porque estourou demais novamente, né? Esses valores que estavam aqui são os que foram os valores que a gente adotou para finalizar a cena, mas como eu estou fazendo do zero aqui, eu posso fazer algumas alterações neles, porque eu não lembro também quais eram exatamente as configurações que estavam aqui. Enfim. LUT a gente costuma sempre usar nas imagens também, porque realmente ele vai trazer aí já uma pós-produção bacana, né? Aqui no próprio render. Então, quando vai para o Photoshop, as nossas imagens já vão bem equilibradas e praticamente mínimos detalhes, né? Ajustes que a gente vai fazer lá no Photoshop. E eu vou mostrar isso para vocês também. Então aqui a gente está usando esse LUT aqui e a gente trabalha sempre uma opacidade nele, tá? Então aqui está 0,03, 0,2. Nunca usar 100%, porque senão acaba ficando uma imagem um pouco exagerada, né? Um efeito um pouco exagerado. Dificilmente eu vou usar um valor aqui de 100%. Lembrando que a gente tem aqui outras formas também de trazer esse contraste, né? Se a gente aumentar aqui esse Filmic Shadow, você vai ver que ele vai trazer mais contraste para a cena, tá vendo? E normalmente
eu trabalho aqui o Highlight Compress, então vamos supor que aqui ficou 1,5, eu gostei do resultado geral, mas deu uma estourada um pouco demais aqui. Você tem aqui o Filmic Shadow, que dá para... Desculpa, o Filmic Highlight agora, né? Que você consegue fazer essa composição, essa compensação. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que ele acaba tirando um pouco as definições, né? Se você reparar, ó, ele tira o contraste, né? O estourado, porém, ele vai também acabar dando uma lavada na imagem. Então tem que usar aqui sempre com cuidado também. Legal? Então, ó, tá quase aqui, acho que eu posso pôr 1.8. Ó que legal. Beleza, acho que já ficou legal aqui, não estourou mais. Esse filme Shadow, acho que eu vou voltar aí para 0. Depois a gente vê se a gente quer mexer nele ou não. Eu já fiz um vídeo, vocês já devem ter assistido. Se não assistiu, já recomendo procurar lá no nosso canal, sobre como inserir o background nas imagens. E basicamente existem 3 formas, né? A primeira é você deixando o próprio HDR ligado e você vai enxergar a imagem do HDR lá no fundo. Não vai ser o nosso caso, porque a gente está iluminando com Corona Sky. A segunda maneira é no Photoshop você inserir essa imagem, certo? Se fosse para inserir no Photoshop, qual que é a recomendação que eu dou? Vocês vêm aqui no Render Setup, pessoal, e coloca aqui no Direct Visibility Override preto. Porque dessa forma você vai conseguir inserir a imagem no Photoshop sem ficar aquele serrilhado, aquela rebarbinha branca, né? Que ficaria se você tivesse renderizado com essa imagem do Corona Sky, por exemplo, e inserido a imagem na pós-produção. Porque, por exemplo, nessa região aqui já seria abaixo da linha do horizonte, então a gente não veria um céu, né? A gente veria aqui árvores, prédios, enfim. E o recorte não vai ficar perfeito, tá legal? Então, nesse caso, se você quiser inserir o seu background na pós-produção, liga o override preto, certo? Essa é a melhor forma. E a terceira forma, que foi a que eu usei aqui nesse arquivo, é de inserindo no próprio 3D um plane ou um box com Corona Light Material aplicado. E nesse Corona Light Material você carrega a imagem do céu. Então eu vou até desligar aqui, deixar ele com o próprio Sky aparecendo. E eu vou dar um hide aqui by name e vou achar aqui os meus backgrounds. Nós temos 2, vocês já vão entender o porquê são 2. Então olha só, com o nosso background, a imagem já sai com o fundo ali aplicado, né? Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz isso. Vou apertar aqui para tirar o Corona Sky da nossa viewport. Então, basicamente, se vocês olharem, eu tenho aqui um plane ou um box com um Corona Light aplicado. E no Corona Light, deixa eu abrir aqui um pouquinho maior. Na textura dele aqui, você aplica uma imagem do seu céu. Então, a imagem que eu escolhi foi essa aqui. Você aplicou aqui. Eu apliquei aqui um Corona Tone Mapping, que ele faz o quê? Quando eu ligo aqui, quando eu desligo essa opção do Tone Mapping, ele não vai deixar o mapa ser afetado pela iluminação da cena. Então, na verdade, ele não vai deixar as configurações de temperatura influenciar. Então, se você olhar aqui novamente a nossa imagem, eu posso vir aqui nessa temperatura e colocar aqui 15.000, por exemplo, que vai deixar a cena praticamente toda laranja, né? Olha só. E aqui ele está afetando, mas se eu vier aqui e clicar Tone Mapping, vamos olhar lá de novo. Agora sim. Então você repara que ele não é afetado por essa alteração, certo? Então se eu ligar aqui, amarelou. E se eu desligar, ele continua com a cor original do mapa. E foi isso que eu fiz porque eu não queria que ele sofresse a influência da cena. Então deixa eu só
desligar aqui novamente. Então a gente está lá com o nosso background aplicado. Outra coisa importante, deixa sempre desligado aqui o Emit Light, tá? E aí você controla aqui a intensidade para ver o que vai ficar legal. Então, nesse caso que eu coloquei 2,5. Lembra sempre, pessoal, que quando a gente está fazendo uma imagem, a gente está simulando uma fotografia, né? Então, nunca vai ficar exatamente com a mesma exposição, a área interna com a área externa, a não ser que fosse tirado duas fotos com exposições diferentes e fizesse uma montagem, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas imagens para o nosso mercado normalmente não pode ficar com aquele estourado muito exagerado. Os clientes, na maioria das vezes, não gostam. Então, aqui a gente chega num resultado equilibrado, né? Sem ter muito estourado e, ao mesmo tempo, sem estar muito escuro também. Beleza? Então, olha só, como já tem um realismo enorme na cena, com poucas setagens que eu fiz, né? A gente, basicamente, ligamos o Corona Sky, trabalhamos aqui alguns valores, carregamos um LUT e acendemos as luzes internas. Tá faltando ainda... só uma última coisa que eu estava me esquecendo de falar sobre o nosso background, é que você precisa sempre desligar no Object Properties. Você vem aqui e clica com o botão direito, Object Properties, e aqui estava ligado, mas deveria estar desligado, o Cast Shadow, para evitar que ele barre as entradas de luz, tá? Nesse caso aqui acabou ficando desligado porque não tinha sol na cena, não tinha nenhum problema, e ele está longe, está distante, então acabou não influenciando. Mas se você tem um sol na cena, por exemplo, e você não desliga o Cast Shadow, o que vai acontecer? Ele vai barrar a passagem da luz do sol, e não é isso que a gente quer. A gente quer que essa imagem aqui seja apenas aplicada ali no nosso render, mas que ela não tenha nenhum tipo de influência na nossa iluminação. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei mais um background duplicado, provavelmente por causa desse reflexo aqui dessa viga, ó. Deixa eu confirmar, porque agora nem eu me lembro. Deve ter sido algum outro reflexo que a gente já vai descobrir. O reflexo da viga veio desse plane aqui mesmo. Daqui a pouco a gente já vai descobrir por que tinha esse outro aqui. Provavelmente era algum outro reflexo. Deixa eu olhar aqui na nossa imagem. Provavelmente foi o reflexo da TV que estava ficando muito estourado. Então eu coloquei ali para refletir o próprio background também. Bom, pessoal, tá faltando só agora mostrar as luzes aqui das sancas e das prateleiras, né? Dos nichos e das prateleiras, que são essas luzes retangulares que estão aqui. Então eu vou ativar elas. Elas vão iluminar, elas vão simular a luz da fita LED. Deixa eu dar uma hide aqui na fita LED que ela está escondida. LED armário, LED prateleira. Eu gosto de representar dessa forma, tá? Eu coloco uma linha, que pode ser um box ou uma linha renderizável, com um Corona Light aplicado, ou pode ser um material com self-illumination também. Aqui eu nem me lembro exatamente qual foi Peraí que eu apliquei aqui sem querer o BG na minha fita LED. Ok. Agora sim. Luz LED, ok. Foi uma Corona Light mesmo que eu apliquei. Você poderia ter feito também com Corona Material, com Self-Illumination, o efeito seria o mesmo. Mas eu gosto de colocar sempre uma Corona Light retangular para fazer essa iluminação. Porque só a luz só o emissive, né, do material não vai iluminar o suficiente. Então, deixa eu trazer aqui mais uma vez para vocês verem. Ela não vai iluminar o suficiente, né? Se eu desligar aqui a luz, vocês percebem que está iluminando ali, né? Mas... Opa, deixa eu fazer um region aqui. A gente vê que está iluminando, mas não está trazendo o efeito desejado, de deixar o ambiente mais claro, né? Então, por isso, eu sempre vou colocar uma Corona Light aqui de reforço para fazer esse efeito aqui mais exagerado mesmo. Tá legal? Esta que eu coloquei aqui em cima, ela não existe em projeto, né? Não tem ali uma fita LED, mas ela também apareceu aqui para trazer essa luz e iluminar as produções que estavam aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas esses elementos aqui, ó. Vamos ver, acho que faltou só essa aqui da bancada.
E se vocês repararem, ó, a fita LED ela tá lá no canto, né? Tá aplicada ali na extremidade da nossa prateleira, né? Porém, se eu coloco uma luz retangular pequenininha aqui com essa mesma largura, ela não vai iluminar os objetos que estão aqui na bancada. E a intenção é justamente essa, fazer os objetos receberem luz. Por esse motivo que eu fiz uma luz maior e deixei ela aqui ocupando toda a prateleira, né? Eu só tenho que tomar cuidado um pouquinho para ela não chegar até o final da parede, senão às vezes ela vai fazer uma marcação aqui na parede que não é real, né? A fonte da luz é menor, então se a gente vê uma marcação na parede muito grande, fica estranho. Então o segredinho é esse, é deixar ela um pouco menor do que o tamanho real da luz, que aí já vai evitar de marcar de uma forma errada. Pô, Jack, vem aqui. Dá um oi pra câmera. Aí, galera. Começou a miar no meio do vídeo, faz parte, né? Vai pra lá. Vamos ligar a luz aqui, para vocês verem o efeito dela. Então, é sutil, né? Foi um efeito aqui mais sutil para iluminar esse trecho da bancada, porque já tinha bastante luz chegando aqui. Então, não foi tão forte o valor dela. Vamos voltar aqui na câmera. Agora que já está com tudo setado, o ideal eu vou soltando objetos por objetos, né? Vou devagar, eu não dou um hide all logo de cara, porque eu gosto de ver também nessa etapa como que está reagindo os nossos materiais, se os reflexos estão corretos, enfim. Então normalmente eu solto alguns elementos, né? Vamos soltar aqui TV, sofá, vou deixar as produções por último, certo? Então eu vou trazer aqui alguns elementos principais e a gente dá mais uma olhada no que está saindo. As cadeiras também. A luminária da mesa. Ok, vamos dar um hide aqui. Quando a gente começa a dar um hide, pessoal, nos elementos, a gente percebe que vai aumentar a quantidade de rebatimentos, né? E a cena naturalmente vai dando uma escurecida. E aí é a hora da gente ir equalizando novamente. Se escureceu demais, eu aumento a exposição, trabalho um pouquinho mais a intensidade das luzes internas, enfim. Isso daí você vai equalizando ao longo conforme for sentindo necessidade. Tá legal? Faltou só uma luz aqui, que eu não liguei ela ainda, que é o seguinte. Essa luz, ela não existia em projeto, né? Não tinha nenhum spot, nenhuma luz retangular aqui nesse trecho, porém acabou que ficou ainda um pouco escuro, né? E aquilo que eu falo, galera, se a gente quiser deixar a luz 100% natural, os clientes vão acabar questionando que tem áreas muito escuras. Então, realmente, para agradar aí os clientes, tem que estar tudo bem iluminado, que é o que acontece aqui, né? Essa área aqui ficou com bastante luz. Poderia ter menos luz, ficaria até mais natural se tivesse menos luz, mas foi solicitação realmente do cliente, legal? E por esse motivo que foi colocada essa luz aqui, para iluminar mais esse espaço. Então se eu ativar ela aqui, ó, repara como clareou esse trecho aqui que estava com menos luz. Então, ó, vou desligar novamente e ligar. Tá legal? Agora eu acho que já dá para a gente trazer todos os elementos que faltam para a cena. Eu vou dar aqui um hide all. Claro que, como é uma cena que já estava pronta, eu não vou precisar setar nenhum material, nenhuma cor, porque tudo isso já foi conferido e já está aprovado, a imagem já está tudo 100% correto. Mas nessa hora é a hora também que eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o caderno de referências e especificações do cliente. Vou dar uma olhada em todas as cores, né? Então eu vou confirmar se a parede, se aqui o ripado de madeira está no tom certo, vou confirmar se a cadeira está com a cor certa, o tecido do sofá, praticamente todos os elementos. Agora é a hora de fazer essa conferência, certo? Quando a gente está modelando, quando a gente está preparando e texturizando o ambiente, claro que a gente já tenta chegar o mais próximo possível. Porém, só na hora da iluminação é que a gente vai realmente saber se está correto ou não, porque acaba sofrendo influência, né?
Então agora é a hora que eu faria toda essa conferência. Eu não vou fazer aqui no vídeo porque já é uma imagem finalizada, então eu sei que está tudo correto, ok? Então agora eu vou dar um hide all, galera. Vou mostrar todos os objetos na cena e a gente vê se a luz continua bacana ou não. Vou até aumentar aqui um pouquinho mais dessa vez, para a gente poder ver todos os detalhes um pouco maior. Então só uma observação, né? Enquanto eu estou fazendo a iluminação da cena, eu sempre deixo aqui o Fast Preview ligado, certo? Porque ele vai trazer aí um resultado bem mais rápido, né? Vai limpar a cena bem mais rápido. Só que se você quer conferir alguma textura, aí eu recomendo deixar ele desligado. Porque com ele ativado, você percebe que tudo perde definição, né? Você consegue ter uma ideia da cena como um todo, mas você não consegue ver os mínimos detalhes, a não ser que você espere ele limpar bastante tempo, tá? Então, se for o caso de ver algum acabamento, alguma textura, você desliga e faz aí essa conferência. Vamos supor aqui que eu queira confirmar se o material aqui desse jogo americano, aqui dessa mesa, tá bacana. O que eu faria? Primeiro aqui eu só vou desligar o cadeadinho para eu poder aproximar. Então eu viria aqui, vou dar uma aproximada, né? Você pode fazer isso também com o 2D Pan, né? Se você tiver aqui na câmera, ó, vou até fazer diferente, porque eu acho que fica mais ok. Clica aqui no maisinho, liga o 2D Pan e você vai aproximar em direção à região que você quer ver de perto. Olha só. Então eu aproximei ali na mesa, ó. A gente está enxergando aqui só o jogo americano para fazer essa conferência. E aí, como eu te falei, eu desligo aqui o Fast Preview. E claro que aí vai demorar uns minutinhos a mais, né? Vou até fazer um region aqui para a gente focar no objeto. É dessa forma que eu confiro se está tudo ok, se as texturas estão corretas, enfim. Legal? Vou ligar aqui mais uma vez, porque eu gosto de deixar ele ligado. Clica com o botão direito aqui e dá um exit. Vamos deixar limpar mais uma vez. É isso aí, galera, ó, acho que já ficou bem legal e eu acho que já tá também praticamente igual. Opa, deixa eu arrastar aqui um pouquinho pro lado. Acho que já tá praticamente igual aí a nossa imagem, né? Claro que aqui já tá com a pós-produção do Photoshop, porém, como eu falei, a nossa pós-produção de Photoshop são mínimos ajustes, tá? Eu já tiro a imagem o mais redonda possível aqui do 3D Max. Legal? Eu acho que tá quase igual realmente. A diferença é da pós-produção no Photoshop. Por enquanto, então, é isso, galera, no vídeo de hoje, tá? Eu vou fazer outro vídeo depois para mostrar essa pós-produção. Vai ser um vídeo mais curto. Se ficou aí alguma dúvida de como eu fiz todo esse processo aqui, vocês podem deixar aqui nos comentários, legal? Me deixa aí também sugestões. Como eu falei, eu tô gravando, vou começar a gravar agora vídeos como esse, mostrando na prática como que a gente faz aqui as nossas imagens. E vou criar uma série aí, essa aqui vai ser o primeiro vídeo aí dessa série, onde eu vou mostrar só as imagens de mercado imobiliário, tá? Vou mostrar aí um bicicletário, uma lavanderia. Porque se você quer atuar aí nesse mercado, pessoal, é importante você saber fazer essas imagens as mais difíceis, né? Porque pegar uma imagem até como essa aqui que eu peguei hoje é relativamente simples, porque a gente tem uma abertura generosa de luz, tem aqui os pontos de luz, enfim, não é tão difícil assim chegar num resultado bacana. Agora, quando a gente está falando aí de uma sala de delivery que tem 12 metros quadrados, não tem entrada de luz,
é aí que o bicho pega e é aí que a gente vê realmente se o profissional ele tem aí as malícias, né? E tem aí o conhecimento para atuar no mercado dos grandes lançamentos. Beleza? Então, se vocês curtiram esse vídeo, já peço aí para vocês deixarem o like, dar essa força aí pro canal. Manda esse vídeo aí para alguém, recomenda o nosso canal para os amigos, vamos fazer o canal crescer aí cada vez mais rápido. E é isso aí, deixa nos comentários o que achou desse vídeo, pode me fazer perguntas aí que eu vou olhar todos os comentários e vou responder. Legal? Me dá sugestões também de temas para os próximos vídeos, tá? Conto com vocês, grande abraço a todos aí e manda para render!